Meninas, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje nós iremos estar falando sobre o amor da mãe para com seus filhos. O que a Bíblia fala sobre isso? Para que propósito Deus nos deu filhos? Como eu posso demonstrar amor aos meus filhos de uma forma bíblica? Convido a você que abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 3 ao 4, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e aos seus filhos. As mestras do bem, as mulheres mais velhas nessa igreja, elas também deveriam instruir as mulheres mais jovens a amarem seus filhos, porque da mesma forma que era algo muito digno uma jovem mulher amar ao seu marido, da mesma forma era quando ela amava os seus filhos. É importante nós entendermos para que propósito Deus nos deu filhos. Nós podemos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Quando Deus abençoou aquele casal, ele diz: olha, vocês vão dominar sobre toda a minha criação, tenham filhos, multipliquem-se. E esses filhos deveriam amar a Deus, esses filhos deveriam produzir outros discípulos para que assim a bondade de Deus, o conhecimento de Deus, a glória de Deus pudesse encher toda a terra. O nosso amor aos nossos filhos deve ser fundamentado no amor de Deus. Deus é amor e Ele nos amou. Por isso nós devemos amar aos nossos filhos. E quando falamos do amor da mãe ao seu filho, nós podemos ver como é algo tão natural. Porém, sabemos que vivemos num mundo caído, um mundo que foi afetado pelo pecado. E muitas vezes nós mesmos, mulheres de Deus, mulheres que amam a Deus e aos nossos filhos, nós lutamos muitas vezes diariamente com a impaciência, com o egoísmo do nosso coração em relação aos nossos filhos. E, infelizmente, mulheres negligenciam seus filhos, mulheres matam seus filhos. A nossa cultura também foi afetada com o pecado e podemos dizer que vivemos em uma cultura anti-Deus, anti-filhos, até uma cultura diabólica, onde se você encontrar uma jovem mulher expressar aí o desejo de ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, ela vai ser tida como uma retrógrada, como uma louca. Infelizmente, muitas mulheres dentro da igreja do Senhor têm aderido a essas influências anti-Deus e mundanas, porque ter filhos é uma instituição de Deus. Foi Deus quem estabeleceu que fosse assim. Foi Deus quem instituiu. Foi Deus também que viu que era muito bom. Logo, é o melhor para as nossas vidas. Na palavra de Deus também vamos encontrar diversas maneiras onde podemos demonstrar amor aos nossos filhos. Eu elenquei algumas formas, porém a lista não é exaustiva. Não tem fim as formas, as maneiras como podemos demonstrar amor aos nossos filhos. A primeira maneira que podemos demonstrar amor aos nossos filhos, e com a base bíblica, entendo ser o mais importante, a maior prova de amor que uma mãe pode ter pelo seu filho, é ensiná-lo a amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E lá no livro de Deuteronômio 6, a palavra de Deus nos convida a amarmos ao Senhor. E fala também que o primeiro convite é para nós pais. Primeiro isso deve ser real nas nossas vidas. Logo nós vamos ensinar aos nossos filhos com o nosso exemplo. Quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós estamos ensinando aos nossos filhos. A outra forma de ensinarmos é ensinarmos a palavra de Deus. Também é não desperdiçarmos nenhum momento, porque a ideia daquele texto é deitado, andando, assentados, comendo, é não desperdiçar a oportunidade de você poder ensinar sobre Deus aos seus filhos. Isso é uma maneira de demonstrar amor por eles. A segunda forma de demonstrarmos amor aos nossos filhos é estabelecendo as prioridades que Deus colocou. É muito comum um pensamento mundano, uma frase muito dita que diz: não existe ex-filhos, mas existe ex-marido. Com isso, o meu relacionamento com o meu filho deve estar acima muitas vezes de Deus e do meu marido. Isto é um engano e é uma mentira. Deus estabeleceu na sua palavra, primeiro, se eu sou casada, primeiro eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, eu devo amar o meu cônjuge e o meu filho ocupa aqui o terceiro lugar. Porque eu nunca vou me tornar uma carne com o meu filho. O meu filho ele irá crescer e quando ele crescer, ele irá se tornar uma carne com a sua futura esposa ou com o seu futuro marido e eu vou ficar com o meu marido, com aquele a quem Deus falou que eu me tornaria uma só carne. Se você é uma jovem, em primeiro lugar você precisa amar a Deus, segundo os seus pais e aí sucessivamente, mas você precisa entender
que existem prioridades e é uma prova de amor quando você ensina isso ao seu filho. A terceira forma é quando você busca orientações na palavra de Deus de como ser uma melhor mãe, de como ser uma mãe amável, uma mãe bondosa. É importante. E na palavra de Deus fala, lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22, fala ali que nós devemos renovar a nossa mente. E como é que isso funciona? Talvez você é uma jovem mãe que está lutando aí com noites de sono, você está aí lutando, sendo tentada a ser irada diariamente, talvez até maldizer o seu filho, maldizer a sua vida. Você precisa buscar o consolo na palavra de Deus. Se você é filha de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele vai te capacitar. E é na palavra de Deus que você vai encontrar quando você for tentada naquele momento de cansaço, a reclamar, a murmurar, até xingar seus filhos. Você pode lembrar que a palavra de Deus vai dizer que o amor é bondoso. Então eu posso demonstrar amor pelo meu filho. O amor é sacrificial. Eu posso sim, meu Deus, apesar de querer o descanso para minha vida, que não é errado, mas eu posso sim me sacrificar pelo meu filho. Foi Deus quem me deu meu filho. Então é o melhor para a minha vida. A quarta forma de demonstrarmos amor aos nossos filhos é exercendo a nossa autoridade. Uma autoridade bíblica. A sua criança precisa entender que os seus pais são as autoridades que Deus instituiu na sua vida. E quando eles desobedecem a ordem de seus pais, eles estão diretamente desobedecendo a Deus. Mas eu estou falando aqui de autoridade bíblica, não é de autoritarismo. Porque a autoridade bíblica não consiste nos interesses dos pais. Ah, meu filho tem que me obedecer porque ele tem que me obedecer. Não, não é assim que funciona. Ele deve entender que ele precisa me obedecer, porque obedecendo a minha autoridade, ele está obedecendo a Deus. Porque da mesma forma, Deus dá responsabilidade para os filhos. Os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. E a quinta forma de demonstrarmos amor aos nossos filhos é disciplinando-os em amor. Vivemos em uma cultura onde nós não podemos dizer o não a uma criança, não podemos frustrar, mas tudo isso se dá porque na compreensão dos pensamentos que regem principalmente a educação brasileira e no mundo, é de que a criança é boa, que a criança não tem pecado, que o adulto é que vai corromper essa criança. Porque eles têm uma visão anti-Deus, eles não creem em Deus. Por isso que eles pensam dessa forma. Mas a palavra de Deus é incrível, meninas. Porque Deus não só diz assim, vocês devem disciplinar. Ele fala o porquê. Nós devemos disciplinar os nossos filhos em amor, porque a estultícia está ligada no seu coração. A Bíblia diz que o pecado já está lá e ele precisa ser disciplinado. A Bíblia diz também que é uma prova de amor de um pai. Se o pai não disciplina seu filho, ele não está amando. Porque da mesma forma Deus age conosco. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E também a Bíblia vai falar que a disciplina bíblica não é agressão física, não é você descontar seu ódio no seu filho ali, espancando o seu filho de forma nenhuma. O objetivo da disciplina bíblica é trazer o seu filho ao arrependimento, é trazer o seu filho de volta a amar o caminho de Deus na sua vida. No Salmo 127, verso 4, vai dizer que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá aos pais. A ideia aqui, gente, é que se o seu filho, se você conseguiu educar o seu filho, amar a Deus, se seu filho desfruta de um relacionamento com Deus por meio de Cristo, não existe herança maior que um pai possa vir a receber. Da mesma forma, não existe maior herança, maior bem que você possa deixar aos seus filhos do que ensiná-los a amar a Deus. Porque se ele desfruta de um relacionamento com Deus por meio de Cristo, ele estará seguro, não só nessa vida, independente das circunstâncias, mas ele estará seguro em toda a sua eternidade, porque ele está seguro em Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.